Olá, hoje o nosso assunto é bloqueio emocional. A ideia de trazer isso para vocês hoje veio de uma paciente. Ela estava falando a respeito da dificuldade que ela tá, porque ela tá gostando de alguém e a dificuldade de dar uma oportunidade. Porque ela já sofreu um trauma de um relacionamento anterior e agora ela tá com medo de conversar, medo de sair, medo até de trocar ideias com ele no WhatsApp, conversar de longe. E aí eu fiquei pensando, né, a gente teve uma conversa muito rica a respeito disso, eu creio que foi muito relevante para ela. O que é o bloqueio emocional? Então vamos fazer uma comparação assim. Suponhamos que você está numa guerra, num campo de batalha. E lá no meio do tiroteio, no meio daquela guerra travada, para se proteger você encontra um escudo. E você percebe que fica mais seguro com aquele escudo. O bloqueio é mais ou menos isso. É uma coisa, é assim que se explica. É um mecanismo que o seu cérebro cria para te proteger daquilo que ele entende que é uma coisa dolorosa, uma coisa que machuca, que fere ele. Porque nosso cérebro ele alimenta de sensações, emocionalmente falando. Então, cada vez que eu estiver diante daquilo que me causou trauma, que me feriu, o meu cérebro vai botar aquele escudo na frente. Não chega perto. Para ela não viver de novo aquela sensação. Não toque nela. Não lance sobre ela isso. Para ela não sentir de novo. Olha que coisa interessante se a gente fazer uma comparação. Ao contrário, porque a gente tem só duas formas de aprendizado. Ou por repetição, ou por impactos profundos, positivos ou negativos. Aí quando, por exemplo, é um impacto positivo. Exemplo, eu fui numa fábrica de chocolate e experimentei um chocolate deles lá maravilhoso. Cada vez que eu estiver diante de um chocolate, eu vou lembrar daquilo e vou ter aquela sensação. Então eu vou querer outro chocolate. E aí, quando eu descobrir uma coisa que é mais saborosa que chocolate, eu vou ter uma sensação igual àquela potencializada. Então eu vou querer aquela que está mais potencializada. Por isso que as coisas boas, né? Por exemplo, como comer é muito viciante, é muito confortante. Então a pessoa quer mais daquela sensação, mais daquela sensação, mais daquela sensação. E ao contrário do impacto profundo positivo, o negativo faz com que a pessoa literalmente não queira sentir aquela sensação. Por isso o bloqueio, por isso o escudo, por isso o paredão. O bloqueio, não quero sentir de novo. Só que, por exemplo, essa minha paciente, ela teve problema com o relacionamento, mas ela foi muito feliz também nele. É o único jeito dela ter alguém, dela namorar, de casar se ela quiser, de constituir uma família. Como é que ela não vai vencer isso? Então, como é que eu desbloqueio? Eu tenho que acessar aquilo e enfrentar. E dizer assim, por exemplo, dos 7 aos 14 anos, vamos supor que você sofreu um trauma terrível. Um trauma, um abuso, alguma coisa terrível. Aquela menina que sofreu aquele trauma, ela tinha o quê? 7, 8 anos? Ela podia se defender? Não. Ela tinha força para se defender daquele malvado, daquele desgraçado? Não. Mas a mulher de 40 e poucos, forte, inteligente, instruída, que sabe onde estão os recursos que ela pode buscar para fortalecer a defesa dela, ela vai ter medo por quê? De vivenciar, de chegar perto de um homem, por exemplo. Se ela vê que não está confortável a relação, ela sai fora, ela dá tchau. Ela não pode ter medo de se relacionar, porque apesar do cérebro bloquear, ela tem que destravar o cérebro e dizer assim, eu confio agora em quem eu sou, na minha expertise, eu confio na minha capacidade de discernimento, de fazer boas escolhas.
Eu confio na humanidade, no ser humano, porque apesar de ter pessoas que fazem coisas horrorosas, tem pessoas do bem. Como é que eu sei disso? Cognitivamente, eu conheço pessoas do bem, eu sou do bem, minha família é do bem. Então é isso. Como é que eu vou desbloquear? Entendendo? Vamos supor que a gente está lá na guerra. Cessou a guerra. O que eu vou fazer com o escudo? Guardar o escudo. Não tem nenhuma flecha contra mim, não tem nenhum tiro vindo contra a minha pessoa. Então para que eu vou ter escudo? Vou chegar em casa, tomar um banho, cuidar dos pequenos ferimentos, porque eu venci a guerra. E na próxima, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou analisar que tipo de guerra. Será que ao invés de escudo, eu já não vou ter um outro tipo de proteção? Eu já vou ficar em casa ou num lugar seguro e já vou enviar um míssil? E sobre isso, é analisar cada situação, é uma situação. Em cada situação você tem um outro recurso, seja ele intelectual, seja ele de experiência, seja ele de apoios, de uma rede de apoio. Então, vamos vencer os bloqueios emocionais? Como é que se faz isso? Enfrentando. Como é que se enfrenta? Analisando. Principalmente olhando quem você é agora. O seu poder de escolha agora, o seu poder de autonomia agora, o seu poder de ser protagonista da sua vida, das suas escolhas, do palco da sua existência. Bota tudo no lugar de plateia e só deixa subir no palco aquilo que for te favorecer, aquilo que for te trazer aprendizado, acrescentar na sua vida. Não tenha medo da sensação ruim. Ela é só um momento, até seu cérebro entender que apesar de ser um novo relacionamento, ser um novo momento que você está vivenciando aquilo, a história vai ser diferente. A personagem cresceu, a personagem está muito mais forte, você se conhece muito mais, você tem uma força muito maior e está disposta. Apesar de viver aquele momento, aquela sensação ruim, você sabe que o resultado daquilo vai ser o desbloqueio, uma vida livre e pronta para reescrever, ressignificar a sua história e fazer ela muito, muito, muito relevante. Bora lá vencer?